Oi, pessoal, tudo bom? Eu, Meire, do Instagram Meire na Web, estou aqui para apresentar para vocês uma convidada fisioterapeuta que vai falar conosco sobre autonomia sênior. Vai passar várias dicas do que a gente pode fazer para se prevenir quando essa idade chegar. Ou até mesmo para alguém que já tem em casa, né, que cuida dos pais, dos avós, de uma pessoa que já chegou naquela fase mais difícil da idade. Então a nossa convidada de hoje, ela vai conversar, vai explicar pra gente o que é a autonomia sênior. Priscila é a nossa convidada de hoje, Priscila Chaves. A Priscila mora em Portugal. Hoje nós temos uma convidada lá de Portugal, aquele país lindo, maravilhoso, com muitas atrações, e nós sabemos que em Portugal nós temos um número de brasileiros que moram lá e que tem muita conexão com tudo que nós fazemos entre Brasil e Portugal. Então essas pessoas também são muito bem-vindas. Oi, Priscila, Olá, tudo bem? tudo bem, Meire? Obrigada pelo convite. Imagina, eu que estou assim super feliz. Então, seja bem-vinda e obrigada pela tua participação, tá? Priscila, falando assim sobre essa idade, né? Quando a gente fala de envelhecimento, que ainda existe muito tabu, mas nós sabemos que todos nós estamos caminhando para isso, né? À medida que vão passando os anos, nós vamos envelhecendo e temos que aprender a conviver com esse envelhecimento e temos que saber também cuidar de nós mesmos ou até mesmo das pessoas que cuidaram da gente. No caso, os pais, os avós. Então, essa preocupação de saber como chegar bem, como viver bem, como ter autonomia nessa idade, vai ser o nosso primeiro ponto, tá? Então, se você quiser começar já a desenvolver o que você já faz aí, então fique à vontade. Meire, eu trabalho com envelhecimento já há muitos anos, né? Eu sou fisioterapeuta e fiz uma especialização em geriatria e gerontologia em 2007. E de lá para cá eu acabei sempre trabalhando com idosos, né? E o que eu realmente, a minha bandeira, né, que é a autonomia sênior, visa muito a saúde preventiva, que é uma coisa que a gente passa a vida inteira, né, sem prestar atenção na idade, na saúde, e quando o corpo começa a dar algum sinal de que o envelhecimento está chegando, que a pessoa perde um pouco, né, a capacidade de fazer determinadas coisas. E aí a pessoa começa a se ligar que, né, poxa, se eu tivesse feito antes, como é que vai ser agora? E o importante, Meire, uma coisa que eu falo bastante, que assim, independente da idade, sempre é tempo da gente começar. Né? Claro que quanto mais cedo a gente começar, melhor. Mas sempre é tempo da gente começar. Então, assim, e tem certas coisas que são os pilares básicos e outras coisas que a gente tem que trabalhar de acordo com as dificuldades que as pessoas apresentam, né? Eu falo muito também aqui no meu perfil da importância da gente entender o envelhecimento, da gente saber, conhecer mesmo o que é normal do envelhecimento, o que é o fisiológico e o que é considerado como doença, como realmente é uma coisa que precisa de tratamento, né? Porque às vezes as pessoas confundem muito, isso é normal da idade. E tem certas coisas que não são normais da idade. Né? É bom a gente prestar atenção, né? Esse tipo de pontuação que você faz. Realmente, né? Às vezes a gente até acha que não é nada, pode não ser com a gente, mas pode ser com alguém que você convive, né? Com a sua família. E antes de você seguir adiante, eu vou te fazer uma pergunta bem básica. Existe uma idade para a gente ter essa preocupação? Depende do seu estilo de vida. Existe uma idade? Depende do seu estilo de vida. Teoricamente, a gente começa a envelhecer a partir dos 30 anos. A partir dos 30 anos, a gente já começa com alguns processos biológicos de envelhecimento. Depois dos 40 anos, a coisa vai, né, ficando um pouco mais avançando. E assim, é na fase da menopausa das mulheres, da andropausa para os homens, as alterações hormonais, que aí os sinais
as pessoas vão sentindo os sinais. Mas isso acontece muito antes, né? Então, o importante é você, quanto mais cedo, adotar um estilo de vida. E quando a gente fala de estilo de vida, não precisa muita coisa, Meire. Todo mundo fala assim, não, porque eu tenho que ser atleta. Não é muita coisa. É você ter ali uns 8 a 10 mil passos por dia. É você pegar sol, é beber água, é dormir bem, é ter bons pensamentos, né? É você se concentrar de que o seu corpo é de responsabilidade sua, né? Então, quanto mais cedo você começar a cuidar dele, é muito mais fácil você cuidar da saúde do que depois ter que cuidar da doença, né? Muito bom, Priscila. Ótima, excelente colocação. E assim, como você trabalha com prevenção de doenças no envelhecimento, aí eu gostaria de saber de você, assim, quais são os cuidados realmente que a gente deve ter, né, assim, dentro de casa? Principalmente quando o idoso chega, por exemplo, a ficar sozinho, né, sem muita gente por perto, sem conviver com muita gente. Eu vejo muito isso aqui nos Estados Unidos, né? A realidade aqui é que a maioria dos idosos, eles são autônomos mesmo, assim, eles moram sozinhos, né? Você deve já ter pesquisado para saber. Então, assim, eles conseguem ir ao supermercado e, às vezes, assim, já aconteceu comigo de estar no supermercado e eu ver um senhor de bastante idade, uma senhora, e oferecer para ajudar. E aí eles falam, não, tá tudo bem, eu consigo fazer, eu consigo... Então, assim, é o orgulho de estar presente, de estar ali, de estar fazendo as suas coisas sem depender de ninguém. Sim, mas sem fugir da questão, me fala, então, quais são esses cuidados que a gente deve ter quando começar a perceber essa fase? Eu acho que o mais importante é você ter uma rede de apoio, seja ela familiar ou não, ou seja, uma rede de apoio que é construída pelo governo, ou pelos vizinhos, por algum tipo de associação. É você, em algum momento, saber que se você sentir mal, se você cair, se você adoecer, você tem como se comunicar com uma pessoa. Isso é muito importante. Isso foi uma das coisas que eu acho que o mundo prestou atenção e começou a se ligar nisso na questão do coronavírus, né? Quando sim, teve certeza. A pandemia, muitos Isso. idosos que moram sozinhos e tinha muitos idosos que não conseguiam se comunicar, né? E ficou uma coisa assim, todo mundo vendo tudo pela televisão, as pessoas acharam que era uma coisa assim, tipo uma doença como o ebola, sabe? Uma coisa assim muito séria, e muita gente ficou muito tempo sem sair de casa, né? Então, assim, o principal é você ter uma rede de apoio. E aí tem os cuidados, né? Eu falo muito sobre prevenção de quedas, porque... Isso interessa muito interessante saber. Pela minha vivência, a maior parte dos idosos que perde autonomia, em algum momento precisa de alguém morando com eles, ou eles têm que morar na casa dos filhos, ou ir para um lar, depois de uma queda, né? Então é importante você ter uma casa segura, é importante você estar com os seus exames em dia, porque quando a gente fala em quedas, que a gente fala de quedas é multifatorial. Então, assim, uma alteração de visão, uma alteração nos pés, vertigem, alteração de pressão arterial quando levanta, sim. Várias coisas, alguns medicamentos, tem muitos idosos que precisam tomar algum tipo de ansiolítico para dormir, e algum tipo de medicamento pode gerar, né, um risco de quedas. Então, assim, são várias coisas que você tem ali que você tem que perceber, né, que alguma coisa pode acontecer. Eu quero também, mandar um beijo aqui maravilhoso para nossa querida Sueli Rodrigues, lá de Itu, a Su 70, que ela e a Nilda são, assim, as duas queridas da internet, as mulheres que estão aí, olha, vencendo esse envelhecimento, com muita garra, com muita alegria, e dando exemplo. Olha, Sueli, que prazer ter você aqui. Olha com quem eu estou entrevistando hoje, a Priscila Chaves. Minhas amigas queridas. Hoje eu levei a minha filha ao cinema e eu falando com meu marido falou, olha, chegou um presente para você aqui. Eu falei, um presente? Eu falei, já sei, isso é a arte da Nilda.
A Nilda me presenteou aqui com uns bem Ai, que casados linda. brasileiros. Isso é tão gostoso. E É, também conheci a Nilda através da Sul, né? Então, é. isso é bom Então, demais. as duas estão ali sempre juntas e eu vou convidar elas depois para vir as duas fazerem uma live comigo. Então, Ótimo. Priscila, então vamos falar sobre esses cuidados, né, que a gente já começou a discutir. E, assim, quais são os exercícios básicos que um idoso deve fazer dentro de casa, né? Que é bem, assim, a tua questão de Ótima orientação. pergunta, Meire. É ótima pergunta. Assim, é sempre o mais simples, né? A gente acha que Tá. precisa de uma coisa mirabolante, mas o fato, o simples exercício de você se apoiar em algum lugar e ficar na ponta dos pés, Ah, tá. sabe? Já é um exercício ótimo. E aí você faz os exercícios de levantar o joelho para frente, dobrar o joelho para trás, pegar 2 garrafas de água e fazer flexão com os braços, Flexão com os coisas que você braços, faz, né? Certo, encostar as mãos na parede, certo. fazer uma flexão do corpo na Fazer. parede. É, Tá. co- Oi, Nilda, foi assim, o seu carinho, você sabe que você mora no meu coração. Olha, Nildo, quando eu for em Fortaleza, tá? A gente vai se encontrar para tomar um café, tá? E bater um papo. Por enquanto a Tá bom? gente bate papo por aqui, Meire, Por que isso foi aqui, uma é das coisas verdade, que, é né? verdade. Se as coisas melhorarem, que a gente vai encontrando todas as pessoas queridas dessa internet. Então, esses exercícios, assim, básicos que você está passando, o idoso pode fazer, né? Com uma pequena garrafa, né? Com um pouco de peso, já faz aquela flexão com o antebraço, né? Então, Isso. e eu vejo também. Os movimentos básicos, que se a gente pensar nos movimentos básicos que a gente faz com os braços, levantar os braços para cima, levantar os braços Sim, para o lado, trazer os braços para frente, tudo que. E aí a gente tem que prestar atenção nas atividades que a gente faz no dia a dia, né? Que se a gente vai ter que certo. pegar uma panela ou um Sim, copo, alguma coisa no alto do armário, se você tem que boa abaixar para pegar colocação. alguma coisa, o que você tem que fazer para carregar uma sacola de compras, são certas coisas do dia a dia que a gente tem que prestar atenção. E são nessas coisas que Entendi. porque o corpo fala com a gente, só que a gente muitas vezes ignora o que o corpo está falando, né? Então, se no momento em que você vai ao supermercado e você não consegue carregar uma sacola de compras com 5 a 8 quilos, tem alguma coisa errada, né? Se você tem dificuldade de subir um lance de escada e você ficar muito cansado, tem alguma coisa Sim. errada, né? Então tem certos sinais que o corpo dá pra gente, e só que muitas vezes a gente acha que não é nada demais, ou então é porque eu tô velho, né? Envelhecer, o envelhecimento, a É uma idade. questão, é uma questão muito interessante mesmo. Eu consigo observar isso quando eu convivo com algumas pessoas que dizem realmente assim, mas é que tem aí, cria aquela coisa da história de que isso é normal, né? E como você falou no início, não deve ser normal. Então a observação é muito importante e às vezes pensa que porque aconteceu uma vez esporadicamente, não é uma coisa de todo dia, mas essa dos sinais eu acho interessantíssimo. E a coisa de que a gente, no dia a dia, né, a gente abre, por exemplo, vai abrir uma lata de alguma coisa, você faz um movimento, né, no antebraço, E eu vejo a força de preensão da mão, a força, né? isso. E essa força de preensão da mão já é um preditor para gente de que tem alguma coisa errada. Se você não tem força na mão, isso significa que você pode não estar com força no corpo todo. Tanto que um dos testes que a gente faz é com medir mesmo a força da mão, Certo. para saber se você tem algum problema, se você tem algum risco de sarcopenia, né? Que a sarcopenia é a diminuição de massa e força muscular, né? Que Certo. até certo ponto, é comum, é normal do envelhecimento, mas tem certas coisas que têm um limiar. Né? Se você tem um grau de sarcopenia, Uhum. de uma perda de massa muscular muito grande, aí tem que se investigar que tem uma coisa que não está muito Que certo. não está bem. E às vezes medidas simples, como exercícios
O exercício, você me perguntou, né, Meire, dos exercícios. O Aham. mais importante, se você fala assim, qual é o exercício que a pessoa não pode deixar de fazer? É conseguir sentar e levantar sozinho. Sentar Ah, e que levantar da legal. cadeira sozinho, sem ter que segurar assim, em nada. Segurar Isso em nada, ter aquela. Tá. é muito Fazer a importante. flexão de levantar e de sentar. E de sentar, porque Então, e um exercício isso você mede maravilha. o equilíbrio, você tem uma noção da sua força muscular. Então, assim, são coisas simples, a gente não precisa e a gente não pode complicar, né? Porque tudo que complica, as pessoas acabam tendo algum tipo de receio, né? Eu coloco alguns vídeos de vez em quando de exercícios e eu Sim, trabalho muito com pés e mãos, né? Porque se a gente pensar no dia a dia, os pés e as mãos são fundamentais para as nossas atividades. totalmente são as duas bases que a gente tem, não é, Priscila? Pessoal, eu tenho acompanhado a Priscila e eu vou falar uma coisa para você, tá? Eu tenho acompanhado muita coisa e tem exercícios assim que você ensina, observações que você faz, que é muito importante, independente da idade, eu acho, porque são coisas importantes para o nosso físico, né? A gente quer ficar bem, né? Assim, a gente não quer estar com 50, 60 anos já sentindo que não está fazendo nada, esperando chegar a época. Então, vamos, como você falou, né? Assim, a partir dos 30, o corpo já começa a falar para Dá você, alguns sinais. dá uns sinais. Então, assim, esses exercícios, eu acho que são, assim, excelentes, é coisa prática, não precisa a pessoa sair, né, para ir para algum lugar, pode fazer dentro de casa. E, normalmente, morando sozinha, né, você vai abrir uma lata, você vai abrir uma porta de geladeira, você vai baixar para pegar alguma coisa, trocar um lixo, não é assim? São coisas... Isso, são coisas. Tá, muito, muito, muito bom. Então, esses exercícios devem ser, assim, feitos, assim, diariamente, né, para que para que o idoso possa observar esses sinais. E quais são, assim, na minha curiosidade, quais são as quedas mais frequentes, assim, do idoso? Geralmente as quedas mais frequentes são em casa, porque quando você sai na rua, você presta atenção, né? Você tá ali olhando para ver se não tem um buraco, para ver se, né, como é que tá a rua, você presta atenção na hora que você vai subir e descer de um paralelepípedo. Então, assim, na rua você tá mais atento. As quedas são mais frequentes em casa, porque em casa a pessoa tá mais desligada, né? E geralmente em casa ela tá fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E aí tropeça Sim, no tapete, sim, tropeça num sapato, é, acaba escorregando num chão entendi. que tá Uhum. molhado, vai subir É. num banquinho que Ai, não, não está bem posicionado, então porque assim, você sempre fala assim, ah, não, dá, eu acho que dá, é, não, vai dar, é. né? Uma vez já há muito tempo atrás, eu atendi uma senhora, eu já atendia ela por outras circunstâncias, era uma questão postural, e ela faltou, e a irmã dela me ligou para dizer que ela tinha caído. E aí eu perguntei, né, o que tinha acontecido. Ela foi Claro. subir no banquinho para molhar a samambaia na Ai, varanda. gente. E por sorte dela, ela caiu para trás, porque se ela tivesse caído para frente, né, de onde estava a planta, ela tinha morrido, porque ia cair da varanda, né? E Nossa, era uma pessoa é. que era assim, ela carregava as compras, ela era muito confiante nela, né? E Uhum. teve né, ficou um pouco tonta porque fez o movimento de olhar para cima e caiu, né? Então, assim, Entendi. geralmente as quedas acontecem em casa e que você está fazendo alguma coisa. Uma outra coisa que acontece, que é muito frequente com queda e as pessoas não se tocam, é a roupa. Às vezes a pessoa tropeça na própria Ah, roupa, né? É uma calça, um pijama que você na comprou e hora está que vai comprido, vestir, na hora que vai ou calçar na uma hora que vai meia, calçar. uma Isso. roupa. Ou Ok, então uma entendi. calça que você comprou, um pijama que você comprou. Como você não vai sair na rua, você não faz a bainha. E aí o pijama Ah, entendi. tá Longo, maior, longo, e você comprido, né? tropeça no pijama. Então, assim, tem certas coisas que a gente. É porque eu tenho uma vivência, Lógico. tanto de atendimento quanto de estudo, né, de saber as causas que às vezes você pensa assim, gente, mas como é que essa pessoa É, caiu?
né? É por uma coisa totalmente inesperada. E geralmente as pessoas não têm noção do que, quando você vai perguntar, mas o que que aconteceu? Ah, não sei, eu caí, né? Às vezes as Por pessoas. exemplo, Priscila, eu Nil do tive sapato. a A Nilda tá Nilda falando falando aí do aqui do sapato. sapato. Porque outro dia Eu ela me confessou que ela tropeçou no sapato, quase caiu. Às vezes eu converso, a minha mãe mora em Fortaleza, né? Então, a minha mãe vai fazer 84 agora em maio. Beijo, tá, mãe? Ela deve estar assistindo a gente aqui. Então, às vezes ela fala para mim assim: ah, eu ia pegar uma coisa no armário. Eu falo: mãe, não sobe na cadeira, não sobe em banquinho, não faz nada disso. Mas eu tenho que pegar. Eu falei: não, espera alguém aparecer aí, você pede. A minha Porque mãe deve estar aqui na live também, vai então, fazer também porque, 70. gente, eu sei que a gente tem E vontade, né, não, de fazer não as coisas, mas sabe. não faz, não sobe escada, não sobe cadeira, sabe? Eu aqui tenho, na minha cozinha, eu tenho, tipo assim, uma bengala, que quando eu quero pegar alguma coisa do meu armário, porque também eu tenho estatura baixa, né, não sou muito alta, então eu uso esse negócio para derrubar, sabe? Um pacote de pão, seja lá o que for. Às vezes, assim, se tiver alguém perto de mim, o marido ou alguém, o que você está fazendo? Mas é porque eu não quero subir em escada, eu não quero fazer isso. Porque, sei lá, é aquilo que você contou. E é para você que trabalha com fisioterapia, você deve ter, assim, cada história, e isso leva a pessoa um tratamento muito longo, porque não é só uma queda, não é? Pode ter uma sequela maior, não pode? Geralmente, quando uma pessoa cai, é porque tem alguma coisa aí que já não tá boa, sabe? E Certo. aí você trata tanto a queda, por isso que é importante você fazer, né, uma avaliação minuciosa para saber qual foi a causa da queda, porque Sim. tem outras coisas para tratar, sabe? A Nilda tá dizendo, não confio nessas mães. O Nilda, minha mãe sabe que se ela cair, porque subiu Não, um a minha banquinho em também, ela casa. nem conta mais para mim, porque se ela contar alguma coisa, eu já falo na hora. Pelo amor de Deus, não faz isso. Deixa Porque a a queda poeira realmente. lá no lugar que tem, deixa lá a Isso. plantinha lá sem água. Pelo amor de Deus, não faz. Mas eu sei, né, que às vezes a teimosia, né? Bom, então esse tipo de prevenção é necessário, porque assim, tem pessoas que depois de uma queda, a vida muda totalmente, não muda? Totalmente, totalmente. E assim, e um dos fatores de risco mais difíceis da gente tratar é o medo de cair, né? E o medo de cair é quase presente em quase que 100% das pessoas que já caíram uma vez. Porque uma coisa assim, você nunca caiu, mas você não tem o medo de cair. Agora, se você caiu uma vez, você tem o medo de cair, e isso, né, é uma coisa que é bem complicado você conseguir tratar. Você consegue, né, ajustar uma falta de força, você consegue ajustar um problema de equilíbrio, você consegue tirar dos fatores de risco medicamentosos, mas o medo de cair é uma coisa que está aqui na cabeça, e quando envolve a cabeça é tudo muito mais difícil, né? É mais É. complicado. É verdade. Olha, tem pessoas que a Nilda falou, né, que as mamães são teimosas, né? Os papais também, os vovôs são teimosos, né? Às vezes querem fazer. Eu já escutei muitas histórias de pessoas que me contaram como que caíram, como que passaram, e eu sei que aí tem o quê? Tem a coisa de fazer a fisioterapia, todos os exercícios, acompanhamento. Gente, é melhor não cair, é melhor seguir os conselhos da Priscila. Vai lá no Instagram da Priscila, vê como é que faz os exercícios para o pé, para a mão, como você faz para se movimentar na cadeira. Vamos começar a trabalhar isso aí, né, Priscila? Para evitar ir para uma coisa mais trágica. E eu lendo um pouco a respeito da autonomia sênior, eu vi, por exemplo, que no Brasil, em 2019, o IBGE fez, né, um censo do idoso, e hoje no Brasil nós temos 32,9 milhões de idosos. Quer dizer, é uma população bastante grande, né? Bastante grande, é. E que em E o 2030 nós vamos ter, deixa eu ver aqui o que é que eu pesquisei. Em 2030, nós já estamos em 2022, nós seremos, no Brasil, a quinta população mais idosa do mundo. do mundo, é.
Então, Meire, deixa eu falar uma coisa fala. você ainda me veio agora aqui na cabeça, que é uma coisa importante. Que você falou das coisas, o que era importante você ter em casa, né? Para evitar quedas. Exatamente o que você falou, é a arrumação, né? Se você tá ali, que você sabe, não, eu quero morar sozinha, não quero ajuda de ninguém, não quero ninguém por perto. Então, assim, é sempre bom você, de tempos em tempos, fazer uma arrumação com uma pessoa, né? Não faça isso sozinha. As coisas que você mais usa, que fiquem embaixo na sua visão, no seu campo de visão. Tá chegando a época de montar árvore de Natal ou de desmontar árvore de Natal. Sim. Você, né, já chama alguém para estar por perto, para mexer nas coisas, para que você tenha suas coisas do seu dia a dia. Faça a arrumação para que você não tenha que subir em nada, né? Então, assim, caiu uma vez, ou então teve uma quase queda, que também é uma coisa muito importante a gente falar. A quase queda, o fato de você se desequilibrar e ter que segurar no sofá, se desequilibrar e chegar e cair numa cadeira, isso também é considerado uma queda. Tá. Né? Então, você não precisa cair no chão para ser considerado uma queda. Então, se você já teve uma quase queda, ou se você tropeçou em alguma coisa, não deixa pro lado, sabe? Não acha que foi ali um ato isolado. Já começa, né, a pensar realmente o que você tem que fazer para prevenir. E eu fiz esse canal, né, esse Instagram existe justamente por isso, Meire, porque muito bom, muito interessante. Isso é uma das coisas que eu aprendi com a Su, com a Nilda e com a Mari, que é a Mari Gourmet, que também é uma amiga da Nilda, da Nilda e da Su. A gente hoje, eu falo a gente porque, né, eu acho que eu aprendo muito com elas. A gente hoje está envelhecendo de uma maneira completamente diferente do que era na época da minha avó. A minha avó, sim. Né, hoje em dia, minha avó estaria na época na faixa dos 90. Ela com 70 anos, apesar de que a minha avó era uma pessoa diferente, eu acho que da época das mulheres dela. Ela fazia exercício todos os dias, fazia caminhada todos os dias, era uma pessoa extremamente ativa. Mas hoje em dia as pessoas precisam de saúde física porque o mental ainda está muito bom. Né? Você vê, a Su trabalha, a Mari a Nilda só viaja. Nossa, ela é muito ativa. A Nilda só viaja e só fica fazendo vídeos maravilhosos pra gente, né? E assim, a gente fica louca pra viajar com ela. E a Su, assim, de manhã cedo, enquanto que eu tô assim ainda na correria aqui, a Su já tá lá dançando. Então, gente, isso é vida saudável. Isso é coisa boa para a gente aprender para nossa vida. Porque a gente quer chegar lá, né? A gente quer chegar aonde a gente consegue chegar e chegar bem. E a minha geração, eu tenho 44. Desculpa, Meire. A minha geração, eu tenho 44. A minha geração é uma geração que vai precisar chegar aos 70 anos trabalhando. Né? Economicamente, porque o mundo já está mudando e com esse número maior de idosos, né, a gente vai precisar. Então, assim, é para ontem que a gente tem que cuidar do corpo, né? Tô rindo aqui com a Nilda colocando, venham embora. A gente ainda não dá, viu? A gente tem que produzir mais um pouco aqui para poder chegar naquela fase de aproveitar mais, né, Priscila? A Priscila lá em Portugal e eu aqui em Atlanta. Deixa a gente trabalhar um pouco mais, tá? Alguns anos aí. Enquanto isso, a gente vai aqui fazendo vídeos e comentando coisas boas com as pessoas. Bom, então, além dessa parte do exercício, né? Assim, muitas pessoas com uma idade, assim, tomam medicação. Então, a gente sabe que tem medicamentos também, né, que fazem com que a pessoa tenha alguns sintomas por causa da medicação, não é isso? Então, às vezes, assim, sente mais sono durante o dia do que à noite. Isso eu estou falando porque eu converso muito com pessoas e elas, às vezes, me contam, assim, tem vizinhas minhas aqui que, às vezes, a gente conversa um pouquinho e comenta. Então, assim, como que você pode orientar alguém, por exemplo, que toma medicação e que durante o dia tem que ter aquele horário do exercício, tem que ter aquele descanso de dormir bem? Eu queria, assim, umas dicas, né, para as pessoas que se encaixam nessa faixa. Assim, o ideal do exercício é sempre fazer pela parte da manhã,
né? Pela parte da manhã você acordou, você tá mais bem. A gente tem que respeitar muito também o que a gente chama de ciclo circadiano, né? Então, de manhã é um bom momento para você fazer exercício. Quanto à medicação, a medicação é uma das coisas que a gente chama, que a gente tem os 7 gigantes da geriatria. E um dos gigantes, eram 5, agora são 7. É o que a gente chama de iatrogenia. E a polimedicação é um deles, né? Isso é uma das coisas que muita gente não sabe. Tomar mais do que 4 ou 5 remédios, isso depende muito do país, depende muito, né, de cada sociedade de geriatria, preconiza uma determinada toma de remédio. Mais do que 4 ou 5 remédios é considerado como iatrogenia. E vou explicar mais ou menos rápido o que seria iatrogenia. Você prejudica tentando ajudar, né? Então, assim, às vezes um exame invasivo que não tem necessidade, uma cirurgia sem muita indicação é uma iatrogenia, e a medicação, a polimedicação é uma iatrogenia. Então, muitas vezes o que acontece? A pessoa toma 2 remédios que o cardiologista passou, mais 3 que o endócrino passou, mais 2 que o ortopedista passou, mais um que está tomando para dormir melhor. Quando você vai ver a prescrição, você tem 10 remédios ali. Nossa, tem 10 remédios. Às vezes, e aí tem um remédio fazendo choque com outro remédio. Isso. Então, assim, é muito importante, nos lugares em que tem o modelo, né, de médico de família, aqui em Portugal tem isso, é importante você sempre, pelo menos um dos médicos, saber quais são todos os medicamentos que você está tomando, para ver se um não está entrando em choque com o outro, né? A síndrome parkinsoniana muitas vezes é desenvolvida por remédio, né? Então a pessoa apresenta os sintomas do Parkinson mais por uma interação medicamentosa. Por isso que é muito importante, eu acho muito importante que depois de uma determinada idade as pessoas sejam acompanhadas por um geriatra. Né? Geriatra, porque aí ele vai analisar, né, vai ver tudo isso aí, vai ter um acompanhamento caso por caso, né? Se você pegar uma bula de remédio, você vai ver que tem ali, né, as orientações para as crianças, as orientações para as pessoas, né, de outras idades e as especificações para a população geriátrica. Não é à toa isso. É porque geralmente o idoso bebe mais água porque ele sente mais sede. Né, porque os receptores dele de sede estão diminuídos. Sim. Ele tem menos movimento de uma forma geral. Né? O sistema endócrino dele funciona de uma maneira diferente. Né? Já tem alguns hormônios que não circulam mais tanto. Então, assim, a medicação é diferente dos idosos. Então, assim, e quem trata, né, dos idosos é o geriatra. Então, com certeza, assim, é muito importante que você seja acompanhada por um geriatra. A Adriana falou uma coisa muito certa: movimento, caminhada, limpeza de casa, academia, saúde. É uma coisa que eu queria também te perguntar. Isso. Caminhada. São coisas do dia a dia. Caminhada, assim, se você falar assim, mas eu não consigo fazer nada. Caminhada. Bota um tênis adequado e vai fazer caminhada. Porque só o fato de você fazer caminhada, sair dos 8 ou 10 mil passos por dia, você já sai da categoria de sedentário, né? De sedentário, isso é muito importante. Priscila, eu acho assim interessantíssimo você falar a questão da caminhada, porque eu acho que a caminhada também para o idoso, ela também ajuda também no fator de, sabe, de você sair de dentro de casa. É claro que tem que ter um sapato, né, confortável, ter cuidado, né, ir naquela rua plana, dependendo de onde a pessoa mora, né, para ter cuidado com calçadas e tal. A gente nunca sabe como é que é a região de cada pessoa, mas eu acho que uma das coisas mais importantes também, além do exercício, eu considero também que é o fato de você sair, né? Uhum. De você estar em contato com a natureza, ver outras pessoas. Pegar sol, vitamina D. Pegar o sol, pois é, porque a gente veio de uma... Eu vim de uma geração que era proibido pegar sol, né? Tinha outras coisas que aconteciam. E hoje em dia a gente está precisando tomar muita vitamina D, porque a gente não tomou sol na época que tinha que tomar. Deixa eu só fazer uma coisa aqui que tá pronto. Tá. Estava sujo. Perdão. Então, essa questão da caminhada, se você recomenda muito para eles, assim, para as pessoas que te procuram, né? O ideal é que você faça meia hora de caminhada 5 vezes por semana.
né? Se você Tá ótimo. conseguir fazer essa meia hora de caminhada 5 vezes por semana, junto a isso você acrescentar três vezes por semana, você fazer atividade com peso, né? Com peso mesmo, com caneleira, com pezinho. Mas pode ser assim, você Pezinho não em tem casa. como fazer, né? Você pega a garrafinha de água mineral de meio quilo, de meio Tá, litro, já funciona certo. com pezinho de meio litro. Depois pega mas se a gente pensar qual é o custo e a durabilidade disso, isso é um material que vai durar a vida inteira, né? Um pedaço de ferro Verdade. não deteriora. Então, assim, 3 vezes por semana de atividade de força e a caminhada meia hora, 5 vezes por dia, desculpa, 5 vezes por semana, sabe, é o ideal. Uma outra coisa, Mary, que é fundamental, Aham. importantíssimo, é as pessoas aprenderem a respirar. É, Ah, tá. olha, como eu vejo, como eu tenho dificuldade porque respirar é um ato que a gente faz sem pensar. Você respira, você não pensa, né? Mas se por um acaso você tem algum problema, né? Teve uma bronquite, teve uma pneumonia, ou agora na questão do Covid, o pós-Covid vai ser Pós-Covid. uma questão muito, muito séria nos próximos anos de saúde. Todo profissional de saúde tem Eu que entendo entender completamente. e estudar o Sim. pós-Covid, né? É. Então, assim, eu pego muitos idosos em que eu peço para eles fazerem um exercício simples, que é o inspirar e o expirar. Tem muita gente que não consegue, né? Você Ah, puxar o entendi. ar pelo nariz e soltar o ar pela boca. Até falo brincando É que é aquela o história, né, de cheirar a cheira rosa. flor e sopra É, vela, isso. né? Então, assim, Muito. tem muita gente que não consegue. Ou é um respirador bucal, só consegue respirar pela boca, ou só é nasal, só consegue respirar pelo nariz. E se você vai fazer um exercício, principalmente de força, e não souber respirar, você não tá usando, né, tendo o melhor resultado do exercício. Então são coisas bobas, Assim, Mary. são coisas simples que essas Simples. dicas que você está passando, quem está assistindo aqui, quem conhece alguém, ou que tem a mamãe, o papai, a vovó, o vovô, uma tia, gente, passem essas dicas, né? Vamos, assim, ajudar outras pessoas, porque realmente essa questão da respiração é uma coisa simples demais, mas é muito séria, né? Porque é uma coisa que a pessoa pode respirar, fazer o trabalho de respiração, ele ajuda até a você acalmar a ansiedade. Com certeza, com E a certeza. ansiedade também, principalmente nessa época em que nós estamos assim ainda passando por esse processo de Covid e uma guerra acontecendo no mundo, então a gente fica muito ansioso, né? Vai assistir alguma coisa ou na televisão ou saber uma notícia. Então a questão da respiração é uma coisa muito importante a gente fazer várias vezes ao dia, assim, parar e respirar. Eu tenho aprendido, sabe, Priscila, muita coisa através das minhas lives, conversando com as pessoas, e eu tenho assim procurado assim me melhorar a cada dia. Eu falo, meu Deus, quanta coisa boa que a gente pode aprender a usar no nosso dia a dia para o nosso benefício, para viver melhor. Então, quando Isso. você fala de fazer o exercício dentro de casa, arrumar a casa, por exemplo, eu tenho um exemplo assim bem básico. Eu tinha um móvel aqui na minha casa, gente, que toda vez que eu passava, eu batia uma parte da minha perna nesse móvel. Já estava ficando assim, sabe? Aquela mancha, sarava, aí eu passava de novo na sala, batia com o móvel de novo. E aquilo ia passando, ia passando. Aí um dia eu pensei, eu digo, gente, eu não preciso desse móvel. Muda de lugar. Vamos mudar esse negócio de lugar, vamos resolver aqui. Porque eu falei, gente, já tá virando um hematoma, assim, sabe? Assim, todo dia, toda semana era a mesma coisa. Então, eu falei isso para minha mãe. Eu falei, mãe, se tem uma cadeira aí na sua casa que está atrapalhando, tira a cadeira do lugar, deixa espaço. Se você vai no banheiro e tem um tal de um tapete que toda hora que você pisa, isso, sabe? Eu falei assim por mim, assim, pelo que eu já estava passando. Então, eu tirei o móvel lá do lugar, afastei, deixo o lugar aberto. Por quê? Porque numa dessa você cai, você se machuca, né? Você pode adquirir um problema muito Muito maior, maior. muito maior, porque eu já vi pessoas que assim quebraram o braço e nunca mais conseguiram ter a força naquele braço, né? E outras coisas.
Mary, você tinha falado dos exercícios práticos. Tem um exercício, eu até passei esse exercício essa semana para uma senhora que eu atendo. É, dobrar o lençol. Dobrar lençol é um excelente exercício. Porque você precisa da sua, né? É um pano grande, Tá, e aí você precisa de toda a sua. entendi. Você Todo o abre, seu né, o movimento, seu arco de braço, movimento. Então, você está ali certo. abrindo o braço. Se for um edredom, que é uma coisa um pouco mais pesada, melhor ainda, porque você está abrindo o braço, você está trabalhando o peso e está trabalhando toda a sua amplitude de movimento, né? Então, assim, são coisas... sabe, eu faço exercício para os pés. Eu estou atendendo uma senhora que eu já estou na terceira fase dela de tratamento das quedas. É um caso que eu tenho muito orgulho, 92 anos. Caiu e, assim, não estava andando de cadeira de rodas em casa. A gente já está na fase 3, em que ela já anda sozinha. Mas agora a gente precisa melhorar alguns aspectos, né? Então, ela não tem a garra dos dedos dos pés. Eu trabalho isso com ela com papel higiênico. Ah, A com o cuidadora bolinho dela... do papel higiênico. Não, com papel, um pedaço mesmo de papel higiênico, e eu peço para ela, com os dedinhos do pé, dobrar o papel higiênico, né? Amassar o papel higiênico. A cuidadora dela fica aqui, a pessoa que mora, né, junto com ela, fica doida comigo. Ela falou assim: meu Deus, mas você usa pano de prato, você usa mola de roupa, você usa travessa, Coisas bandeja. práticas, São né, coisas práticas, porque é do isso dia a que vai dia. fazer, porque é isso que vai fazer a diferença, né? É. É você conseguir pegar um copo e beber a água, é você conseguir ter essa destreza de fazer as coisas. Então, assim, eu adoro, né? Assim, hoje em dia Movimento. trabalho com um atendimento domiciliar, e é na casa da pessoa que a gente consegue perceber. E tem uma infinidade de coisas que a gente pode usar para trabalhar isso, né? Para Muito voltar ali, interessante, viu, Priscila? né? Você está fazendo a diferença na vida dessas pessoas, porque só de você chegar na casa e você observar que um simples papel higiênico, ela pode fazer um exercício que vai melhorar a mobilidade dos dedos, da mão, né? Porque às vezes a gente olhando assim de longe, uma pessoa ter dificuldade para abrir uma garrafa, quer dizer, gente, é difícil isso, a gente conseguir aceitar, né? Então, se previne antes, aí já é maravilha. E tem mais coisas assim que você pode ensinar para a gente, além do que você já falou. Assim, tem outras coisas assim, que são essenciais. Eu tenho que fazer um canal no YouTube, Meire. Tem que fazer um Tem que canal no fazer para YouTube. poder, ou até mesmo fazer um curso, né, para ensinar para as pessoas, né, Priscila? Porque tem tanta coisa, é como Tem pegar um tanta coisa, cinto e botar na porta e trabalhar o movimento dos braços. Tem muita certo? coisa que você pode fazer. E esse é o objetivo, Meire. Assim, eu saí do Rio de Janeiro quando eu vim morar em Portugal. Eu saí do Rio de Janeiro, morava no Rio de Janeiro, e fui morar numa vila pequenininha nos Açores, que eu amo de paixão. Eu amo aquele lugar, chamado Vila da Povoação. Mas era um lugar em que tinha de 4.500 pessoas. Eu conhecia todo mundo do lugar, né? E ali, saindo de um lugar que era uma grande metrópole, indo para um lugar lá no meio do Oceano Atlântico e vendo as coisas, eu falei, gente, as pessoas não têm acesso, né, à fisioterapia, não têm acesso a tanta informação, mas todo mundo envelhece, né? Todo mundo precisa. Então, todo mundo tem, às vezes... Ui, desculpa. Às vezes você tem que começar a cuidar de uma tia, começar a cuidar do pai, começar a cuidar da mãe, e não sabe nem por onde começar. Foi por isso que eu comecei esse trabalho aqui, mas eu digo que não é que eu não me esforço, mas eu não me dedico o tanto quanto eu teria que me dedicar. Sabe? Mas só essas dicas que você está passando aqui para a gente, essa conversa que a gente está tendo, dá para perceber o quanto você tem realmente o compromisso com a sua profissão de fisioterapia e ser fisioterapeuta, o quanto você está fazendo diferença na vida das pessoas, porque assim, é muito interessante, são coisas simples, são coisas básicas, mas que vai fazer a diferença na vida de alguém. Olha, gente, quem ainda não conhece, tá? A Nilda Matos e a Sul 70, vão lá, sigam as duas.
porque, olha, vocês vão, assim, aprender muita coisa com elas, ficar feliz e, assim, são simpáticas, divertidas. E, assim, o mundo delas é um mundo que eu quero estar sempre presente. Eu também. Da vida e da alegria de viver, que isso é que é interessante nesses dias de hoje, né? Vamos, né? Somos, ó. Então, uma das coisas que eu observo, por exemplo, eu tenho uma amiga, uma senhora americana, ela vai fazer aniversário essa semana, ela tem 87 anos. E às vezes eu visito, converso com ela e tudo, a gente sempre bate um papo muito bacana. E aí ela conta para mim que ela começou a sentir as dificuldades, assim, muito jovem, assim, a dificuldade física. Aí eu perguntei para ela um dia, eu falei, mas como assim? Ela falou, com 45 anos eu já tinha dificuldade para me abaixar, assim, para eu pegar uma coisa no chão. Aos 40 eu já tinha dificuldade, às vezes, de pegar uma sacola pesada. Eu falei, nossa, mas assim, tão jovem, já passando por isso? Aí, sabe uma coisa que ela contou para mim? Ela falou assim, Meire, é porque nunca na minha vida eu fui uma pessoa de fazer exercício. A minha vida toda eu fui de ficar sentada. Eu não gostava de caminhar. Eu não gostava. Então tá aí. Ela agora tá percebendo a importância que tem de você muito jovem. Quando você falou no início que aos 30 anos a gente já tem que começar a fazer essa prevenção do exercício, de ir trabalhando isso, eu lembrei imediatamente dessa senhora, minha amiga. Porque quando eu perguntei para ela, mas eu falei, nossa, mas a senhora começou a ter esses problemas, o que ela tem hoje, né? Dificuldade para abrir uma garrafa, abrir os remédios, porque às vezes os remédios ele vem com aquele lacre, né? Que faz propositalmente para ninguém mexer. E aí ela tem uma dificuldade tremenda, ela depende, sabe, de alguém para abrir, para vir, para deixar tudo organizado para ela. E ela comentou comigo, ela disse assim, eu nunca fui uma pessoa de caminhar, de fazer exercício, de praticar esporte. Nunca fui uma pessoa de praticar esporte. Meire, isso é uma das coisas em que eu sempre faço essa pergunta nas minhas avaliações. Se a pessoa já era assim comum para ela fazer algum tipo de atividade física ou não. Porque a pessoa que fez atividade física, pelo menos uma parte da vida, recupera sempre muito melhor. Né? Então, se uma pessoa que fez, e não precisa de muita coisa, né? Falar, às vezes, principalmente as mulheres falam assim, eu não tinha tempo de fazer atividade física porque eu tinha que caminhar 2 quilômetros para levar um filho na escola, depois 2 quilômetros para buscar, cuidava de 3 filhos. Eu falei, já está fazendo atividade física, né? Porque você cuidar de criança não é uma coisa, né? Mas assim, é fato de que as pessoas que fazem atividade física, pelo menos uma parte da vida, se recuperam mais rápido. E mais rápido, né? Isso é uma das coisas. E eu digo, esse é um problema que eu tenho. Mire, eu sou da turma do sofá, eu morro de preguiça de fazer exercício. Mas assim, eu já percebi o quanto é importante. Como eu tenho uma profissão, né, que eu não sou sedentária, eu vejo, né, o meu passômetro. Claro. É raro o dia que eu dou 8.000 passos. Geralmente é de 12 para cima. Mas é importante. E assim, uma das coisas dos mitos que é muito importante a gente quebrar envelhecimento significa exercício com carga, com peso. Né? Todo mundo fala, e muito médico ainda hoje indica: se a senhora está com dor no joelho, vai fazer hidroginástica. Eu não sou contra a hidroginástica, muito pelo contrário. Trabalhei com hidroterapia durante muitos anos e amo a hidroterapia e a hidroginástica. Desculpa. Então, eu estou entendendo a questão de fazer o exercício na água, né? Porque é um exercício mais, assim, não requer muito essa parte física, assim, não é nem isso, porque dependendo da aula que você faça de hidroginástica, você tem um gasto calórico muito grande. Mas aqui, geralmente, você não tem... É mais difícil você lesionar, porque você está dentro da água, então é mais difícil você fazer algum tipo de lesão. Né? E realmente, muito médico ainda acha que, não, idoso não precisa. Né? E não, nós fisioterapeutas e os professores de educação física, e que uma das coisas que eu digo, no dia que existirem mais profissionais de educação física trabalhando com idosos do que fisioterapeutas, significa que a saúde venceu a doença, né? Nossa, porque... boa colocação, isso.
E você vê, né, que pela quantidade, gente, 32,9 milhões é muita gente, né? Isso no Brasil, né? Porque eu não sei, assim, Meire, Portugal é aí, uma coisa que me deixa Portugal. completamente assustada. Aham, Completamente assustada. Primeiro que Portugal tem uma coisa que eu não sei se é assim nos Estados Unidos, mas é muito peculiar aqui, os lares, né? Os lares, sim, aqui tem e muito. e é muito comum. Só que Aham, o que acontece? A partir do momento em que a pessoa vai para um lar, ela está tolhida de muita coisa, também né? concordo. E nem todo mundo tem dinheiro. Um bom lar custa caro, porque o Custa caro, funcionamento de muito um lar caro. é caro. Eu sei porque eu já trabalhei em lar, né? É, Então, é caro, não é barato, porque você tem que, né? Você tem que ter pessoa de limpeza, você tem que ter pessoa de alimentação, você tem que ter enfermeira, é você como tem que se ter você médico. pagasse. É como se você E nem pagasse todo um mundo tem hotel. dinheiro para É um pagar. hotel. É um hotel, na verdade, porque você tem as 3 refeições, você tem a roupa de cama, você tem a parte de lazer. É muito complicado isso aí. Porque é caro, aqui também é. E aqui tem muito, viu? Isso aqui, aqui nos Estados Unidos virou praticamente, na minha concepção, no meu entendimento, sabe, Priscila? Essas casas de idosos aqui virou realmente um investimento imobiliário, porque é Negócio. caríssimo, É, é. caríssimo. E eu E acho que assim, seria muito mais interessante. No Brasil tem alguns modelos. Você criar prédios, edifícios, condomínios que tenha algum tipo de serviço específico para os idosos, né? Então, assim, você sabe que às vezes, em algum momento, a pessoa vai precisar de ajuda, né? isso, Ela pode estar, em algum momento, ela vai ter que precisar de ajuda de alguma maneira. Porque assim, os lares daqui a 5 anos, 10 anos, vai ser inviável economicamente, em termos de. Tem muito poucas pessoas que vêm e se fazem a formação para trabalhar com os idosos, né? E não é fácil. Eu digo pela área da fisioterapia, eu estou né? Para entendendo. trabalhar com idoso, você tem que estudar respiratória, cardiologia, ortopedia, reumatologia, neurologia. É difícil, é complicado. E assim, Envolve várias profissões, né? Envolve várias coisas, várias vários áreas, segmentos da vários profissão. segmentos. Então, assim, o envelhecimento é uma questão que vai ser um problema de saúde a nível mundial, porque vão ter muitos idosos. Acredito que a pandemia agora piorou essa situação, vão ter Sim. muitos idosos dependentes e poucas pessoas com disponibilidade de tempo, disponibilidade financeira para cuidar das pessoas, né? Então, Uhum. assim, essa questão de você começar a pensar em cuidar da sua saúde de uma maneira mínima, eu digo que tem 4 coisas, Mary. Você dormir bem, você beber água, fazer exercício, comer bem e pegar sol. São 5. Nossa, que bom, né? Essas E são 5 coisas que dá coisas para você fazer no dia a dia, né? e que Assim, fazem a diferença. Uma das coisas das 5 que eu falo que certo, é mais negligenciada e as pessoas não acreditam é a questão de beber água. A água faz milagre num idoso, faz. Faz. né? Então, eu me lembro, isso foi uma das coisas que eu mais me chamou a atenção depois que eu comecei a trabalhar em lar. De segunda a sexta é uma coisa. Chega no final de semana, a gente chegava na segunda-feira, eles estavam totalmente dispersos, mais cansados, irritadiços, estavam Ah, entendi. desidratados. E aí, assim, na manhã, fraciona aí meio litro de água de manhã, depois mais meio litro de água depois do almoço, depois mais meio, sabe? Dá um pouco mais de água, não precisa ser só água, porque às vezes eles não querem beber água. É o chá, é a gelatina, é a fruta que tem um pouco mais de água, a melancia, o É. melão, enfim. Uhum. São pequenos detalhes que fazem a diferença. Maravilha, Priscila. Eu tô assim, olha, encantada, amiga. Muito boa as Não, e você sabe, né? As colocações. meninas já sabem, a Su e a Linda, se deixar por mim, eu fico aqui a noite inteira A falando gente vai sobre fazer isso, que eu outras, amo. não se preocupa. A gente está aqui para se ajustar, nós vamos fazer outras, falar de outros assuntos.
A Su tá colocando aqui, beba água, água, água. Eu adoro beber água. Para mim, água tem sabor. É o sabor que chama saúde. Olha, Priscila, como a gente tem um tempo, né, aqui no Instagram, porque você sabe como é que é. Então, assim, eu gostaria que você falasse das suas redes sociais. As pessoas podem te seguir lá no teu Instagram, tem os teus posts, as tuas ideias e colocações e muita coisa boa para as pessoas conhecerem. Então, fala aí o teu Instagram. É claro que eu vou colocar lá no vídeo do YouTube, tá? A gente fala. O meu Instagram é Priscila Chaves Físio. Eu tenho que me dedicar mais a ele, mas eu estou com um projeto junto com uma outra fisioterapeuta brasileira também, que para mim, na atualidade, é uma das pessoas mais capacitadas para falar de queda no Brasil atualmente. Ela acabou de fazer o doutorado dela. A gente está com um projeto e que vai sair alguma coisa legal justamente nessa questão prática, sabe? De coisas práticas. E eu tô para criar um canal no YouTube. E você vai prometer para mim que um dia você vai vir com a sua colega, tá? Pra gente falar sobre quedas. Eu posso receber as duas aqui no meu canal. Vai ser, assim, um prazer enorme. Olha, obrigada por você ter vindo, ter aceitado o meu convite. Eu estive aí em Portugal da última vez, em 2018, comemorando os 80 anos da minha mãe. Nós fomos para Lisboa, Fátima e Porto. E foi que legal. Nós fizemos uma viagem assim só em família, a minha mãe com os filhos, e foi um dos momentos mais felizes da gente foi ter assim feito essa viagem em Portugal, porque Portugal é um lugar lindo, vale a pena conhecer. Fátima é um lugar que eu falei assim, meu Deus, que lugar é esse? Fátima é incrível. Eu fiquei muito encantada também com Porto. O Porto eu não conheço ainda. Nossa, eu fiquei assim encantada. Quando eu saí de lá, eu saí assim em lágrimas. Eu falei assim, esse lugar aqui eu quero voltar muitas vezes, porque tem uma energia boa, apesar de que, né, em Lisboa também é lindo, Cascais, aquela região toda. Então, Priscila, obrigada, tá? Um bom final de semana para você. Obrigada a você pelo convite, Mari. Obrigada por vocês terem vindo hoje aqui prestigiar a mim, Meire, e a Priscila Chaves. Um beijo, tá? Tudo de bom. Beijo, obrigada. Tá no Brasil, por todo gente. mundo. Tchau. Tchau, tchau.